Muito se fala dos decks que vão jogar melhor depois da banlist. Entretanto, alguns decks acabaram se ferrando bastante por tabela porque o hit nem era para eles, mas eles acabaram sofrendo muito com algo que apareceu na banlist. E é isso que eu vou trazer aqui hoje para vocês no canal da CAD. Eu vou trazer os 5 decks que na minha visão são os decks que mais sofreram por tabela com essa banlist, que não tinham nada a ver com a história e agora simplesmente pioraram muito. Então, vamos lá, gente. O primeiro deck que eu tenho para comentar aqui, que provavelmente é um dos que mais se ferrou, é o Voiceless Voice. Infelizmente, o Voiceless Voice com essa banlist acaba perdendo muito, por mais que não pareça a princípio. Por quê? Bom, primeiro, o Voiceless Voice perde dois de seus Prosperities, né? Que eram cartas muito importantes do deck. E por que que essas cartas eram importantes para o deck de Voiceless? E não tão importantes para os outros, já que todo mundo usava Prosperity. Bom, o Voiceless ele é um deck de quebra-cabeça, onde você precisa ter na sua mão, você precisa arrumar um jeito de ter um monstro de ritual, ter um tributo para ritual e ter um meio de fazer ritual. E aí, como esse deck de quebra-cabeça perdeu uma carta que consertava de tipo assim, né? Você tem duas dessas peças, você dava o Prosperity, achava essa terceira peça e aí conseguia fazer sua jogada. Então, como perdeu isso, agora você tem uma dificuldade muito maior de resolver esse problema. E qual que era a resposta imediata para resolver esse problema? Era a Branded Fusion, que por sua vez também foi limitada e agora torna completamente inviável o uso da Branded Fusion no deck de Voiceless. Então o Voiceless acabou perdendo tanto Prosperity quanto a Branded Fusion e ambas essas cartas eram cartas muito importantes de consistência. A Branded Fusion até não era muito utilizada nos dias de hoje, entretanto ela é o substituto direto desse pote e agora a gente só não tem mais como utilizar essas cartas. Então o Voiceless acabou perdendo consistência drasticamente dentro de uma estratégia que já tem como principal problema a consistência. Então, Voiceless aí, o primeiro perdedor dessa banlist. E aí, além disso também, a gente tem um outro cara aqui que perdeu bastante, que foi o Magical Musketeer. O Magical Musketeer vinha se mostrando uma ótima opção para se jogar, porque ele tinha ali bons recursos para lidar com o deck de Snake Eye no Go in Second, e ele era um dos poucos decks que indo em segundo, mesmo com muitas cartas de engine, conseguia ir para cima de mesas e jogar bastante. Entretanto, com o ban da Lágrima, que foi realmente meio surpreendente para muitas pessoas, a gente acabou tendo um problema muito grande agora no Magical Musket, porque a gente não consegue reviver mais um Musketeer. E por que que isso é tão importante? Bom, quando a gente tinha dois monstros na mesa, a gente conseguia ir para a jogada de Fiendsmith, e aí lá na frente a Lágrima revivia o Musketeer de volta e te dava de volta aquele monstro que você precisa ter na mesa. Por quê? Porque as Spell Traps de Musketeer precisam de um Musketeer na mesa. Agora a gente não consegue mais com dois monstros fazer a jogada de Fiendsmith. Então a gente só consegue fazer essa jogada quando a gente tem um pouco mais de recurso e a gente consegue ter pelo menos 3 monstros para largar lá no meio da mesa um Musketeer, porque agora a gente não consegue mais ficar revivendo com tanta facilidade. Com isso, o deck de Musketeer acaba perdendo sim camadas de jogada que eram muito importantes e principalmente ele perde as jogadas mais curtas, que geralmente são as que mais acontecem no jogo por conta de ser um jogo de atrito, de as pessoas tentarem interromper as jogadas uns dos outros. Então, o Musketeer aí também um grande derrotado nessa banlist. E aí, o terceiro deck que eu tenho para botar aqui foi um dos mais derrotados aqui, que é o Tribigade. Cara, eu acho que esse ele tem chance de ser o maior de todos os derrotados dessa banlist. O Tribigade, ele historicamente tem o board ali padrão de Apollousa mais a Revolt. E aí, esse board ele tem uma eficiência muito grande porque essas cartas se conversam muito bem. A Revolt, que invoca o Homem, ela acaba removendo cartas da mesa do oponente, o que protege por sua vez a Apollousa de batalha. E aí você consegue gastar meio que todos os negates da Apollousa ali com muito mais facilidade. E por que que o deck acaba perdendo tanto? Pô, todo mundo perdeu a Apollousa. Bom, o Tribigade em específico, ele é um deck que tem dificuldade de fazer a IP, que hoje em dia é o melhor, a melhor resposta para o bando da Polusa para os boards finais. Você vai ter ali a IP juntando dois monstros. Entretanto, o Tribigade ele precisa tirar muito link da mesa, porque os monstros Tribigade invocam link
E esses links eles têm que sair da mesa, portanto não dá para fazer a IP com eles, porque a IP não pode usar link monsters para sua matéria. E aí a Polusa era a resposta direta para isso, e infelizmente agora eu acho que o Tribgate só vai conseguir jogar utilizando o Coelho, porque o Coelho pelo menos dá para fazer utilizando esses links aí, mas realmente muito difícil de comparar ali, né, a qualidade do Coelho com a qualidade que a Polusa tinha, que gerava muito mais pressão de jogo. Então o Tribgate aí também é provavelmente o maior perdedor dessa banlist. O quarto deck que eu tenho para falar que perdeu pra caramba foi o deck de BA, que além de já estar completamente apagado dentro do jogo competitivo, ele acabou perdendo a Beatrice, que muita gente nem lembra, mas que é uma carta do próprio arquétipo de BA, né? Na primeira linha de texto dela tem a palavra Burning Abyss. Então, ela é uma carta do arquétipo que ela tem um efeito de se invocar utilizando o Dante como matéria, e o Dante simplesmente agora vai ser só um Dante mesmo, e ele não vai mais conseguir chegar nessa Beatrice. E aí você fala, pô, mas esse nem era o principal jeito de invocar a Beatrice? Não tem problema, eu ainda assim consigo mostrar que o deck de BA perdeu o seu principal card de push, que é o Malicious, porque agora não compensa mais você ficar fazendo um spam de monstros de nível 6, porque você não tem mais essa Beatrice para jogar. E aí você perde também as poucas cartas que eram mais voltadas para o meta, como por exemplo Malicious, porque você perdeu o seu principal monstro de enviar cartas do deck para o cemitério. Então, além disso, você ainda tinha uma facilidade, uma dificuldade maior de passar por cima dos boards do Burning Abyss, porque a Beatriz, quando ela era destruída, ela trigava, invocava um BA do seu extra deck, ela gerava toda essa recursividade que simplesmente hoje em dia não tem mais como fazer sem ela. Então, Burning Abyss também muito derrotado aí nessa banlist. E já puxando mais ou menos pelo mesmo motivo dessa Beatrice, o quinto derrotado dessa banlist, na minha visão, é o The Arlaments. The Arlaments, que é um bom deck competitivamente, ele tenta, ele se esforça ali para jogar dentro dos melhores decks. Entretanto, o ban na Beatrice é muito relevante pro tier, porque ele também perde a qualidade desse Malicious, além de que ele perde a qualidade da própria fusão que utiliza o Malicious e que também gerava bastante recurso. E aí, cartas como, por exemplo, o Garura, ou até mesmo a fusão do Dangerous, né, a fusão do Destiny Hero, elas acabam ficando muito piores, já que os level 6 não tem mais tanta relevância. Inclusive, level 6 esses que, por exemplo, os Bestials eram bastante utilizados no Tiarlaments e agora não são tão mais utilizados, não são tão mais benéficos, porque eles não vão ter mais a qualidade do level. Além de que esses próprios Bestials acabam provavelmente entrando em alta por conta do Yubel, que foi pouco irritado, e toma Bestial com bastante qualidade. E aí, esses Tiarlaments acabam tomando os Bestials dos outros decks por tabela. Então, por isso aí que o Tiarlaments é mais um dos derrotados aí da banlist. Então, eu fecho assim a minha lista dos 5 maiores derrotados aí da banlist, com Voiceless Voice, Magical Musketeer, Tribgate, Burning Abyss e Tiarlaments. Acho que esses aí foram, infelizmente, os perdedores dessa banlist. E caso você não concorde, manda aqui o que você está fazendo para conseguir consertar esses decks aí. E se você acha que tem algum deck que foi muito mais derrotado por tabela, comenta aí também para a gente saber o que está sofrendo bastante para jogar depois disso aí. Então, muito obrigado, gente, por assistirem até aqui e até uma próxima.